Fala pessoal, tudo bem? Professor Leandro na área. Na aula de hoje a gente vai ter a parte 2 do vídeo sobre as matrizes energéticas brasileiras. Vamos lá? A primeira prospecção de petróleo no Brasil aconteceu em 1938 no Recôncavo Baiano. Com o propósito de viabilizar e desenvolver a industrialização brasileira, a criação da Petróleo Brasileiro, a Petrobras, 15 anos mais tarde, em 1953, no governo de Getúlio Vargas, visava diminuir a dependência nacional em relação ao petróleo importado. A companhia deteve monopólio estatal da extração, do transporte e do refino do petróleo até 95. A autossuficiência brasileira de petróleo de fato foi alcançada mais tarde, em 2006, porém, entre 2007 e 2013, novamente o consumo superou a produção. A ampliação da prospecção petrolífera no Brasil ocorreu a partir da descoberta das jazidas na Bacia de Campos, na década de 70, com pesquisas desenvolvidas pela Petrobras e pela UFRJ. Um salto maior em relação às reservas petrolíferas brasileiras e à produção de seus derivados se deu em 2007, com a descoberta de petróleo na camada pré-sal, constituída de rochas calcárias localizadas entre 5 e 7 mil metros de profundidade. Tais jazidas se situam numa área de cerca de 800 km de extensão, por 20 km de largura, distantes da costa entre 100 e 300 km, que se estende do litoral de Santa Catarina até o Espírito Santo. Hoje, a Petrobras dispõe de 15 refinarias e unidades de produção de derivados de petróleo no território brasileiro. A instalação das refinarias atrai para a região em que elas se localizam uma grande diversidade de indústrias que se beneficiam dos produtos nelas processados, constituindo dessa forma um polo industrial. O Brasil, pessoal, possui muitas termoelétricas também. Atualmente, 28% da carga energética brasileira vem das termoelétricas, ou seja, usinas movidas a carvão, a petróleo, gás natural ou energia nuclear. O custo e a abrangência da área de instalação são mais favoráveis às usinas térmicas quando comparados aos das usinas de energia hídrica. Contudo, pesa contra elas o emprego de recursos não renováveis, no caso das que utilizam hidrocarbonetos fósseis, petróleo, carvão e gás. Além disso, há os danos ambientais causados pela liberação de gases estufa, as chuvas ácidas, a poluição hídrica, que se revelam como aspectos ambientalmente condenáveis. No caso da energia nuclear, os riscos de vazamento de radioatividade, revelados pela história ainda recente, somam-se à ainda não solucionada questão do armazenamento do lixo atômico. Aqui no Brasil nós possuímos duas usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2. Olha aí na imagem. Angra 3 ainda está em construção e ficará ao lado das outras duas usinas, ali na região de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Na década de 70, ocorreu um repentino aumento do preço do petróleo por conta dos países da OPEP. Então, o governo brasileiro lançou o programa Proálcool, ou seja, substituir o petróleo, a gasolina nos veículos aqui do Brasil, pelo etanol, o álcool produzido a partir da cana-de-açúcar. Assim, a gente começou a trocar esse combustível dos veículos brasileiros. No início dos anos 80, veículos com motor a álcool já eram maioria nas cidades brasileiras. Porém, com a queda do preço da gasolina, o etanol também teve sua importância reduzida. Afinal, a eficiência de um motor movido a álcool é menor que o da gasolina. Então, o preço do álcool precisa estar muito abaixo ao preço da gasolina para realmente ser eficiente. Hoje em dia, quase todos os carros fabricados no Brasil são Total Flex, ou seja, funcionam tanto a álcool como gasolina. Através de muitas pesquisas, a gente começou a produzir também o biodiesel, ou seja, óleo diesel feito a partir de plantas oleaginosas, como mamona, dendê. Então a gente produz também o biodiesel nacional, que substitui o diesel convencional que vem do petróleo. Porém, a utilização da cana-de-açúcar no setor energético é questionada em virtude da necessidade de utilização de extensas terras para o seu cultivo, entre outros fatores. O Brasil também tem investido muito em energias limpas nos últimos anos. Entre 2006 e 2013, a produção de energia a partir dos ventos cresceu 829%. Por exemplo, em 2014, o Rio Grande do Norte deixou de importar energia de outros estados e tornou-se autossuficiente
graças às centrais eólicas. A maior concentração dos parques eólicos brasileiros está nas regiões Nordeste e Sul. No entanto, quase todo o território nacional tem potencial para a geração da energia dos ventos, principalmente na região do litoral do Brasil. Uma exceção são os estados do norte do Brasil, que possuem uma velocidade média de vento baixa, portanto, não é indicado para a instalação de parques eólicos. A energia solar no Brasil ela é mais difundida em painéis solares usados em residências, principalmente na região sul e em locais que têm uma altitude mais elevada que tem um clima mais frio. Esses painéis solares são destinados principalmente para o aquecimento de água, dos chuveiros e das torneiras. O uso dessa fonte de energia limpa é mais indicado em áreas de clima semiárido do interior da região Nordeste ou ainda em áreas com um prolongado período de seca sazonal, como ocorre no Centro-Oeste e em parte do Sudeste, onde a radiação solar é mais intensa ou prolongada. Contudo, o aproveitamento da energia solar também é recomendado nas demais regiões do país. Pessoal, essa foi a parte 2 do nosso vídeo sobre as matrizes energéticas brasileiras. Você pode conferir a parte 1 desse vídeo no card aqui do lado. Espero que tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem, comentem e até a próxima aula. Tchau!